seja bem-vinda a mais uma edição do Time Hack Podcast, o programa que compartilha toda semana conversas de comunicador para comunicador, em que eles contam experiências e bastidores que tornam o seu trabalho diferenciado. E mais essa semana eu, Adriano Batista, estou ao lado dele, Vinícius Coimbra, para entrevistar mais um grande profissional de comunicação. Tudo bem, Vinícius? É isso mesmo, Adriano. Tudo bem? Prazer falar com você novamente, com o nosso querido operador de áudio, Ricardo Veiga. A nossa convidada hoje é muito especial. Ela é simplesmente a proprietária da Revista Chique, diretora comercial também. Aqui está a edição, a última, né? Edição da Revista Chique. Chique. Jussara Bressanin. Tudo bem, Jussara? É um prazer falar com você. O prazer é meu, queridos. Muito obrigada pelo convite, né? Ainda disse que eu sou a primeira mulher aqui, né? Exatamente. Nossa, que responsa, hein? Obrigada pelo convite. Desde já desejo sucesso para vocês nesse novo formato. Estamos à disposição aí também, tá? Oh, maravilha, Jussara. E pra gente começar, eu queria fazer a pergunta prática, então. Quem é Jussara Bressanin na fila do RH? Jussara Bressanin na fila do RH. Olha, eu sou uma pessoa muito determinada, uma pessoa que não deixa a peteca cair e assim, e amo o que eu faço. Essa é a Jussara. Eu acho que eu sempre vejo sempre o lado positivo das coisas, por piores que eles estejam. Então eu acho que é isso que faz eu seguir sempre em frente. Sensacional. Jussara, para quem não te conhece, você é proprietária e diretora comercial da Revista Chique, uma revista que começa ali em 2008 e já está quase chegando na edição de número 500. Exatamente. Então, diante de um trabalho tão longevo, eu queria que você contasse como começou a revista, o que você pode trazer para quem não conhece o trabalho da Revista Chique. Isso, então vamos lá. Então, na realidade, assim, a Revista Chique, então o jornalista responsável era o Paulo Barros, então meu marido. E eu sempre da parte comercial, então desde sempre, eu sempre trabalhei com vendas, e, né? Sim. Principalmente com moda, tudo. E aí nós começamos, então, trabalhamos com moda um bom tempo, aí nasceu a revista em 2008, e eu sempre fiquei na parte comercial. Mas nós tínhamos, né, colaboradores, enfim, e eu continuava com moda. Mas aí o que aconteceu? Felizmente, a primeira edição que a gente soltou foi assim, uma coisa maluca. A primeira capa nossa foi a empresária Dirce Zamora. E foi um desafio muito grande, porque na realidade nós dois saímos para oferecer um produto que não existia, né? Então você tinha que vender uma coisa que não existia. E as pessoas, assim, no primeiro momento todo mundo acreditou no nosso trabalho. Então nós já entramos com essa credibilidade. E a revista, sim, foi uma coisa maluca que todo mundo queria e tudo. Enfim, né, nós já estamos há 13 anos. Quando foi em 2010, mais ou menos, o Paulo sempre muito à frente, ele inventou que ele queria lançar um guia semanal. Que era uma ousadia, né? Sim, sim. Então, aí nós começamos, então, aí tinha a revista mensal e começamos com o guia semanal. Então, ele era um formatinho pocket e as pessoas chamavam carinhosamente de Chiquinha. Então, nós soltávamos todos os sábados. Eram 4 edições por mês, né? E aí o tempo foi passando, aí chega uma hora também que nós estávamos fazendo, eu vendia o mesmo produto, vamos dizer, eu estava fazendo concorrência comigo mesmo, né? E o semanal, ele teve uma pegada muito bacana, e naquela época era uma pegada ainda mais forte na área de gastronomia. Aí chegou uma hora, eu falei, acho que a gente precisa sentar e rever isso. Acho que não tem que ficar com 2 produtos. Vamos formatar isso e virar um produto só semanal. Então aí nós fizemos o formato de revista e começamos a soltar semanal. Uma coisa muito louca, porque 8.000 peças por mês, né? 8.000 exemplares? 2.000 por semana, 8.000 por mês, né? Eu acho que aqui no interior de São Paulo, se eu não me engano, talvez São Rio Preto, Ribeirão Preto, que tem alguma coisa parecida. Então, hoje a Chique mantém a tiragem mensal ou semanal?
Então, aí era semanal, 4 por mês. Aí em 2020, né, veio a pandemia. Todo mundo teve aquela parada que meio que você não sabia o que você ia fazer da vida, né? Aí de repente falei, nossa, do que a gente vai viver agora, né? E aí nós fizemos a pausa que todo mundo fez, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer, de repente fecha tudo. Então nós tivemos uma pausa de uns 60 dias, mais ou menos, né? Março, abril, deu uns 50, eu acho. Aí nós ficamos, mas espera lá, né? E todo mundo, e a revista? Mas aí você não sabia se você ia vender, porque tem gente que acha que a revista não tem custo, né? O leigo, né? Às vezes ele pensa que não tem, você vive de venda, né? De publicidade. Aí quando foi maio, tinha o Dia das Mães, então a gente falou, pera lá, também ninguém pode ficar de braço cruzado, a gente tem que soltar a nossa edição tradicional. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer, e aí a data tinha tudo a ver com a gente, né? Aí nós voltamos então com a edição do Dia das Mães e resolvemos então que íamos fazer 2 por mês. E assim ficamos fazendo 2 por mês. Aí infelizmente final de agosto, ainda, né, digamos começo de pandemia, né? O vírus chegou na minha casa e aí infelizmente Paulo partiu, né? Em 10 dias. Saudoso Paulo Barros. Saudoso Paulo Barros, Ele faleceu no dia 8 de setembro e eu tava com uma edição, inclusive, né? Porque você vende as matérias tudo antes, né? Então, ele faleceu na terça. Na quinta eu tinha uma revista para entregar, né? E eu acho, assim, que você tem que ser muito correto no que você faz, né? Profissional. Então, profissionalmente você tem que ter uma ética, que eu acho que é o fundamental, né? E então ele faleceu na terça e eu tinha uma revista para entregar na quinta-feira. E eu sei que se eu pegasse o telefone e ligasse pro meu cliente, aliás, né, ele já sabia, ele ia falar, ok, não precisa soltar a revista. Mas a gente sentou e aí, não, nós vamos entregar a revista. O cliente, ele não tem nada com isso. Falando do cliente, Jussara, como que a revista Chique definiu o seu público, o seu segmento? Porque a revista é um produto segmentado. Vocês estão consolidados aí há 13 anos, destinados ao mesmo público. Como que definiu o público? O meu público, eu falo que ele é um público, os nossos anunciantes é um público A e B. O A e o B e o C, porque antigamente se falava de uma classe C, as pessoas menosprezavam essa classe C. Sim. E hoje não, a classe C é uma classe que ela tem poder aquisitivo, é um pessoal super bacana. Então, assim, o legal é da Chique porque ela tem moda, ela tem turismo, ela tem saúde. Nós temos, assim, uma clientela muito grande no segmento de saúde também. Então, a Chique, ela pega todos os segmentos. Agora, o que é legal é que o cliente sabe que quem tá na Chique, ele pode confiar em ir, porque geralmente, assim, sempre são top os meus clientes. O produto que eles oferecem é sempre muito bom. Eu queria saber de você, como que foi conciliar, então, uma pandemia global com uma revista impressa? A primeiro momento é o que eu te falei, um susto muito grande. Aí eu falei, nossa, agora o que será? Nós vamos ter que arrumar o que para fazer? E não tinha nem o que você fazer, né? Exato. Mas aí foi exatamente o que aconteceu. Aí você tinha que ter discernimento das coisas, né? Então não adiantava você ir atrás, por exemplo, querer vender para restaurante. Os caras estavam quebrados, né? Todo mundo fechado. Então nós tivemos você tinha que ter esse discernimento, essa sabedoria de saber qual é o cliente que você ia procurar para investir na publicidade. Porque até esse cuidado, você tem que fazer essa análise, inclusive, tinha que ser com muito cuidado, porque você poderia até o cliente ficar, né, com o pé atrás com você, né? Que a situação estava horrorosa e você vai chegar querendo vender publicidade pro cara, tudo fechado, né? Então nós tivemos esse cuidado de analisar e tudo que saía dos segmentos mais prejudicados, eu trabalhei sem cobrar um centavo para essas pessoas.
que eram os meus clientes. Então eu acho que eles precisavam de mim naquele momento. Então eu fazia a custo zero. Então eu colocava, eles nem sabiam, que ia sair, e a gente trabalhava sem cobrar um centavo, porque era o justo naquele momento, né? Você ajudar quem estava precisando mais do que você, né? O que fortalece a relação comercial, lógico, e quando o leitor toma conhecimento disso na ponta, ele vê essa relação muito empática da revista com o cliente e com o próprio patrocinador. Mas como se manter dessa forma? Aí é que tá. Você tem um cliente que ele tem o poder aquisitivo para pagar e ele mantinha, e eu faço os contratos. Então a gente teve a sacada dos clientes que estavam com potencial para gastar. Então esses mantinha a minha despesa, né, e o meu custo dentro da revista, e os outros que não tinha, você bancar. Porque é isso que você tem que fazer, né? Porque assim, é uma das coisas que também a gente sempre teve um relacionamento muito bacana com os nossos clientes. Você tem que cuidar do seu cliente sempre. Então não é a hora que ele tá lá em cima e você então tá lá numa boa, pegando a grana dele. Surfar a onda. Surfar a onda. Então, uma das coisas, nós nunca tivemos esse perfil de trabalho. Então, sempre assim, o cara tá bem, ok, mas se o cara tem uma dificuldade, nós estamos ali para ajudar ele. Porque eu acho que isso é um respeito que você tem que ter com o seu cliente. Eu sempre falo que o de cima, amanhã pode estar embaixo. E o de baixo, amanhã pode estar em cima. Ah, sem dúvida. Falando agora de uma figura muito importante para qualquer revista, que é o leitor, vamos pensar um leitor comum. O que um leitor comum precisa saber sobre o conteúdo produzido numa revista para gerar esse interesse para ler o seu primeiro exemplar? Olha, você tem que ter atrativos, né? Então, a capa. A capa da Chique, ela é o carro-chefe. Então ela já é um atrativo. Então você tem que ter uma boa capa e conteúdo. Não é simplesmente, então você tem que ter todo um estudo, uma diagramação legal, os conteúdos, mesmo quando é saúde, que nós tratamos e colocamos dentro da revista, sempre é com muita leveza. Então, porque não adianta, se eu colocar uma capa que não vai te chamar, você não vai querer ler a revista. Então ela tem que ter qualidade, ela tem que ter visual, e você vai saber que você vai pegar uma edição para ler e vai ter um conteúdo que você vai ficar interessado. Então, tem tanto para mulher como para homem, porque tem gastronomia, tem saúde, tem turismo, né? Então ela tem de tudo um pouco para realmente não ficar que só vai agradar a mulher. Não, né? Então ela agrada todo o público num todo. Entendi. E Jussara, uma questão interessante que eu reparei é que você citou alguns, vamos dizer, pilares, né, pro sucesso da revista. Qual que é o segredo do sucesso mesmo, tendo em vista que nós estamos numa cidade interiorana? Eu sei das dificuldades. Com certeza. Se você pudesse citar o porquê dessa revista fazer tanto sucesso, o que você falaria? Mas sem entregar o ouro, sem entregar o ouro. Olha, eu não poderia deixar de falar, não é aqui fazendo que eu vou fazer homenagem a nada, mas o sucesso da revista Chique, ela é um nome, Paulo Souza Barros. Esse é o sucesso da revista. O Paulo, ele sempre foi um cara muito à frente, sempre estudou muito, né? Ele sempre muito inteligente, realmente. Então, ele sempre teve sacadas para matéria, diagramação, sempre muito crítico. E agora é que eu falei para você, o principal é o quê? Ética. Essa, eu acho que é o sucesso. Porque igual você perguntou da pandemia, você veja bem. Nós paramos 50 dias, sei lá. Tinha clientes que tinham me pago já. Porque muitos clientes pagam a publicidade antes dela sair. Quando eu faço pacotes e tudo mais. Em nenhum momento o meu telefone tocou pra perguntar assim pra mim, como é que vai ficar agora?
É a confiança, né? É a confiança, você entendeu? Aí depois aí o que também aconteceu? Eram 4 revistas, você vê. Aí eu passei a ter 2 revistas, você já deve ter sacado, aí daí como que fez? Vendeu para 4 capas e só ia ter 2, né? Então o cliente ele não precisou me procurar para fazer isso. Eu entrei em contato com os clientes e fiz todo esse ajuste de o que ficava bom para ele, como é que ele queria fazer, porque eu queria primeiro resolver o problema do cliente, depois o meu. E assim, as coisas fluíram normalmente, porque eu chegava, eles falavam, faça como você achar que tem que ser feito, mas isso é porque você sempre foi muito sério no que você faz, né? Perfeito. E você tocou na questão do Paulo, eu acho importante a gente ressaltar essa questão. Como que era o dia a dia com ele? Qual que é a importância? Qual foi a importância dele para a revista? E como vocês lidaram após, né, infelizmente, a perda dele? Então, primeiro, quando o vírus chegou para todo mundo, então vocês também, todo mundo deve ter ficado assustado e você ligava a televisão ou um rádio, enfim, todas as mídias, impressas ou não, você estava assustado com que aquilo ia acontecer. E o Paulo, né, ele já tinha, vamos dizer, algumas comorbidades, mas que se não tem o vírus, ele estaria hoje lá em casa tomando vinho comigo numa boa, né? Então eu não imaginava que o vírus poderia entrar na minha casa de repente. E foi em 10 dias, porque ele estava legal, o vírus veio, então ele ficou 5 dias, nós tínhamos conversas por celular, ele inclusive lá dentro do hospital, trabalhando, né, as pautas que ia ter da revista. Sim. E de repente, depois no 6º dia ele foi pra UTI, entubou e morreu em 10 dias. Então, realmente, para falar para você, em conversas que a gente tinha, então eu dizia assim, Paulo, se eu morrer, ok, porque você continua com a revista, né? Você só vai ter que arrumar alguém muito bom para vender, que sou eu, né? Aí eu falei, agora, se você morrer ou ficar, eu não sei se eu vou ter a revista. E ele sempre dizia assim, você vai, porque você e a Vanessa mandam muito bem. Ele falou, vocês não vão ter problema com isso. Mas essas conversas de brincadeira, né? Sim. E quando aconteceu, a gota d'água foi essa edição que eu tinha que entregar. E eu tinha acabado de enterrar ele. Eu tava totalmente sem condições nenhuma, lógico, né? Só que daí, então, né? Esse pessoal ao meu redor, minha família, né? Tal. A Vanessa, uma peça fundamental, né? Eu dependo dela 90%, ela faz toda a produção, né? Tem o Tota que daí faz a diagramação. Hoje você não vai fazer nada. Nós vamos fazer tudo hoje. Eu fiz a homenagem para ele, que eu fiz questão de escrever a homenagem para ele nessa edição. Aí quando eu terminei, que saiu essa edição, eu vi que podia continuar e até eu não podia parar um sonho que era dele, que o amor da vida dele era eu e a revista Chique, porque a vida dele era essa, ele levantava, eu falava pra ele que ele tomava café, almoçava, jantava, a revista Chique, né, pra ele não tinha dia. Então eu falei, eu não posso parar, e eu tive um apoio muito grande de todos os lugares que você possa imaginar, de pessoas, de me mandar mensagem, de telefonar e falar assim, você não pode parar, você tem que seguir em frente. Então isso foi fundamental para mim, né? O apoio familiar e o apoio que veio de todo mundo, né? De Prudente, né? De clientes, de leitores. Então, assim, aquilo me deu uma força muito grande e eu falei, acho que eu não posso. E hoje eu faço coisas que eu nunca tinha feito na revista. Nós vamos colocar na descrição o texto em homenagem ao saudoso Paulo Barros. E eu queria até aproveitar esse momento para perguntar para a Jussara o que um jovem jornalista poderia aprender trabalhando numa revista com Paulo Barros. Ele ia aprender a não ser comum, a mesmice. Então ele sempre falava que tinha que estar muito atento, que tem que ser audacioso, ele tem que estar sempre procurando algo diferente. E nada aquela coisa
truncada, né, travada, né? Então é isso que eu falo que é o diferencial da Chique, que ela tem essa pegada moderna. Então você pega, ela não é porque é a minha revista, não. Sim. Temos outras e, né, respeito todas elas, né? Mas ela é uma revista que ela tem algo diferente, realmente. As pessoas, elas querem pegar e ler a revista. E o Paulo sempre falava, tem que se informar. Você não pode ficar ali e achar, porque muita gente acha que ter revista é glamour, né? É os flashes, né? Então, e não é isso. Revista é um trabalho sério, então você tem que ter muito cuidado, você tem que ser muito detalhista, você tem que estar muito atento, né, a tudo que você está colocando ali, o que você está escrevendo, também orientar o cliente. É isso tudo que eu falo pra você que é importante, que não é só eu chegar e vender pra você. Eu tenho que te orientar, porque às vezes o que você quer fazer não é o que vai ser legal pra sua empresa. Então você tem que estar sempre atento do que é melhor, né? E assim, ele era muito detalhista, ele era chato, mas aí fez a gente aprender bastante, né? Hoje eu agradeço porque o que eu tô fazendo a partir dele, né, da partida dele. E a revista, assim, todo mundo, daí eu falei, como que será que vai ser, né? Sem o texto do Paulo, né? Sem, né? É claro que ninguém vai substituir ele nas palavras, né? Nas sacadas que ele tinha. Então agora ela tem o meu perfil, né? Ela tem uma cara da Jussara, mas sem tirar o modelo que sempre foi dele. A essência é dele. Então eu acho, aí nós aprendemos muito, e a Vanessa, ela aprendeu muito com ele. Então por isso que eu consegui levar pra frente, senão aí eu não conseguiria não, né? Não são à toa 10 prêmios Top of Mind, né? Ai, foi maravilhoso, né? E você vê, o primeiro prêmio nosso, a revista não tinha 60 dias de mercado. Já tinham pessoas no mercado com revista, e a Chique já ganhou assim de cara, e a gente até levou um susto, né? E era sempre uma emoção, viu, ganhar o top. Nossa, demais. Eu acompanhei também. Jussara, eu queria saber agora de você, como que é um dia de trabalho seu? Se você pudesse descrever a sua rotina pra gente, como seria? Hoje ela tá mais tranquila, tá? Certo. A gente trabalhava, não tinha parada. Então, mas o meu dia, ele começa. A partir do momento que eu sentei na mesa, eu tenho que fazer contato com o cliente. Eu tô pesquisando para fazer quais as matérias que vão ser editadas. Fora que eu falei, né, a mídia, né, muita gente, às vezes pessoa comum, acha que daí, né, tipo, não tem custo, né? Ela tem custo, um custo caro, inclusive, né? Mas quando se trata de filantropia, isso a Chique, ela vai atrás para fazer, tá? Então isso a gente está sempre com as portas abertas para qualquer entidade, e nós sempre já damos esse passo. Essa edição mesmo você vai pegar, nós estamos aí com a matéria do Hospital do Câncer, tudo que eles precisam realmente, a gente está de portas abertas. Beco da Esperança, né? Os cachorrinhos aí que também sempre precisam de ajuda. Então, todos os dias eu tô pesquisando. Então, eu tô atrás de que tô fazendo um contato com clientes. Hoje a gente trabalha muito hoje pelo WhatsApp. Sim. E tem essa vantagem que, como os clientes já te conhecem, já conhecem o seu trabalho, então isso para mim facilitou muito. Então eu posso trabalhar numa boa pelo WhatsApp. O cliente novo que ele vem, apesar que ele já vem também sabendo do meu trabalho, já conhece tudo que eu faço, só que aí mesmo na pandemia, eu sempre faço questão de atendê-lo pessoalmente. Porque nada como você olho no olho e você poder mostrar para ele e conseguir mostrar para ele o que inclusive, qual que é o melhor pacote para ele, né, dentro da revista. Então eu faço as visitas hoje, agora que ficou a coisa mais light, também tô vacinada, né, tal, tomei a primeira dose já, mas sempre com muito cuidado. Então esse cliente novo eu sempre faço questão, falo, olha, mas vamos agendar para eu ir até você, porque eu acho que daí é necessário você ir, né, para você ter esse... Agora os outros clientes meus, que eu tenho cliente que tá comigo, né, há mais, né, nesses 13 anos já, e aí eu consigo trabalhar super bem pelo WhatsApp, mas é todo dia, você não para, porque assim, você não pode achar que as coisas vêm do céu, né?
Você tem que correr atrás. Então, dúvida. Todo dia eu tenho uma meta. Eu falo que eu sou igual ao banco, né? O que você precisa hoje, né? Aí eu falo, 50 mil, manda aqui, né? Então então é assim, todos os dias, porque não adianta ontem eu fiz uma puta de uma venda com um cliente, não adianta, ontem já foi, não existe mais pra mim. Então todos os dias eu levanto e eu falo, eu tenho que captar cliente, eu tenho que captar venda. Então você tem que, não tem moleza não, né? Sabendo dessa missão diária de captar a venda, captar patrocinadores, a indústria da mídia ela tem passado por uma transformação, uma grande transformação. Como o segmento de revista tem se transformado para continuar atual e para continuar vendendo? Então, você deve até tá dizendo pelas as mídias sociais que daí com a pandemia, né? Ela já vinha, né? A mídia, ela já vinha, né? O digital já estava aí presente e nós ficávamos, inclusive, preocupados, né? Será que daí a mídia impressa vai acabar? Né? Será que a mídia impressa, então, daqui a pouco a gente não vai vender? Porque o virtual, o que acontece, né? A mídia social, ela não tem, o custo é baixo, né? Tudo bem que você vai contratar o cara para fazer todo um layout para você e tal, mas hoje em dia você pega qualquer um, vai no Instagram e grava um vídeo e vende o seu produto. Fácil, né? Ele mesmo, então ele não tem custo, pega um celular e faz lá um vídeo. Então foi uma preocupação grande isso. Ainda eu acho, a gente ainda precisa se preocupar com isso. Só que ao mesmo tempo eu acho que as mídias, elas se conversam. Então eu acho que não sobrevive só da mídia impressa, como também não sobrevive só da mídia virtual. Então você tem que ter a digital e a mídia impressa. Tem cliente, por exemplo, que ele pode às vezes se matar na mídia digital e não vai para frente. Como também ele pode pôr na mídia impressa e não ir, né? Agora, só que eu acho que as pessoas ainda têm o prazer de você pegar o papel. O papel tem cheiro, ele tem vida, né? Ele conta uma história. Então, é isso. E a Chique, ela tá sempre contando uma história, né? Porque é sempre alguém, né? Quem tá na capa é um sonho que ele tá realizando, né? Então, isso que é bacana. Então, e eu digo que você faz amigos novos todos os dias, né? Todos os dias você conhece alguém diferente, uma história diferente. Então, isso é muito legal. Eu acho que você tem aquele cliente que eu vou, ou eu ofereço meu produto para ele fala, não, eu só tô usando digital agora. Ok. Aí você fala, maravilha, a hora que você precisar, você me chama, né? Mas assim, um cliente já com uma cabeça, ele sabe que ele tem que usar as duas coisas, né? Por exemplo, médico. A maioria eu acho que não vai no digital. A pessoa mais de idade, ou, né? Você ler ali, né? Realmente eu acho que é o prazer de pegar o papel. Ele tem todo um charme, eu acho, diferente, né? Com certeza. Jussara, eu queria agora saber de você. Você já deve ter ouvido, nossa, muita história nesses anos, nesses 13 anos, né, de revista. Eu queria que você contasse a história ou as histórias que mais te marcaram nesse período, que você teve a oportunidade de publicar, de fazer. Nossa, agora você me pegou, hein? É muita história. Não dá pra eu citar uma história. O que eu falo realmente, que é isso que eu contei pra você, que todo dia é uma pessoa nova, que ela tá... É um sonho, né? Eu tô ali realizando um sonho dela e contando esse sonho dela. Então, muitas histórias. Mas, tipo assim, uma vez aconteceu, uma criança, ela via a revista, a mãe lia, Chique, não era nem pessoa de tal... E o sonho da criança, por exemplo, era sair na revista Chique. Ele queria sair na revista Chique. E aí eu coloquei, era no aniversário, a mãe ligou e falou, olha, quanto custa tal, porque ele quer sair no aniversário. Isso é uma coisa simples, né? Trivial.
aquilo eu falei pra ela assim, não, você vai me mandar a foto dele, eu vou colocar. E para aquela criança, aquilo foi uma realização muito grande, né? Como eu tenho todo dia, um cliente que chega para mim, ele fala assim, você, Jussara, faz parte da nossa história, Chique faz parte da nossa história. Porque eu antes da Chique, eu era uma empresa. Depois da Chique, eu fui outra empresa. Então, aí é onde você vê que você, então, realmente, você consegue fazer diferente, você consegue ajudar aquele cliente a andar para frente, né? E falando em histórias dentro da pandemia, assim, que também um cliente meu que sempre gastou comigo e tal, ele era um dos segmentos que estava bem prejudicado. E aí, só que a gente tinha feito uma pauta lá, né, que era do segmento dele. E aí eu mandei, aí ele falou assim, ai Ju, não vejo a hora que eu possa voltar a fazer as publicidades que eu sempre fiz com você. Mas agora realmente eu não posso, eu tô tipo quebrado. Aí eu falei, mas não é por isso que você vai deixar de fazer. Você vai sair na Chique. E você vai me pagar quando você puder. E ele assim, ele não acreditou, ele falou assim, mas como assim? Eu falei, é só você me falar o que você quer colocar e eu vou colocar pra você. Então é essa troca de, sabe, de realmente você reconhecer o trabalho do outro e o outro reconhecer o seu trabalho. Então é muito gratificante pra mim. Então eu tenho muitas histórias assim, das pessoas contando pra mim, delas terem saído na Chique, ou elas me mandando mensagem, né, sobre a matéria que eu fiz, essas matérias mesmo que a gente faz, né, que são de entidades e tudo. Quando nós fizemos uma matéria muito bacana do Hospital do Câncer, logo quando ele chegou em Prudente, quer dizer, você falar, poxa, você vai contar uma história de um Hospital do Câncer, que era, né, que a gente queria tanto, né? Então, assim, é muito legal, tem muitas histórias, sabe? Sim. Eu sou muito grata, eu tenho muita gratidão por tanto carinho, sabe? Você recebe muito carinho, né, das pessoas. É uma que ela também faz pães, bolos caseiros, tal. E aí um dia vai muita mensagem, então às vezes também não dá tempo, né, Mister, você ficar abrindo e tal. E aí eu abri à noite, aí a moça tipo assim, Sara, olha, né, minha irmã faz pães e bolo e tal, e se você tiver, né, interessada, uma hora você, né, a gente levar um pão. E eu imediatamente, daí eu respondi pra ela, falei, nossa, que bacana, né, obrigada, vou aceitar, você pode trazer, eu vou querer esse pão com o maior prazer do mundo. Essa moça, ela foi na minha casa, gente, isso agora, tipo, há 60 dias atrás. Foi ela, a irmã, com um pão, uma rosca maravilhosa, recheada de goiabada, tudo. E a moça, simplesmente, ela chorava no portão da minha casa. Porque ela falou que ela... Primeiro que eu fui muito rápida em responder pra ela, e que ela jamais achou que eu ia responder pra uma pessoa que vende pão e bolo. E que aquilo pra ela não tinha preço, aquilo, que ela falou que ela ia ser grata a vida inteira dela. Eu falei, eu não só te respondi, como eu vou te colocar na Chique. E a moça chorava, assim, pela atenção. Então, você vê, são detalhes, né, assim, que realmente... fazem diferença, né? Muita. Então, é muita conversa, assim, com o cliente, sabe? Que eles falam pra mim. E é isso que me faz todo dia levantar, cara, e fazer a Chique. Falando de grandes pessoas, eu lembro também de grandes profissionais. Além do próprio Paulo Barros, que grandes profissionais, especificamente jornalistas, passaram pela revista. Olha, então, era assim, nós tivemos a moçadinha que fazia o estágio. Entendi. Né? Porque como o Paulo, ele era o jornalista, o chefe, então ele é sempre assim, tá? Ele fazia, tinha que ser do jeito dele. Opa. Então nós nunca precisamos ter alguém para escrever.
porque ele era ele, tá? Não tinha ninguém. Só que nós tivemos, assim, uma turminha, uma galera, que ele agora é do esporte, o Tílio. João Paulo Tílio. O João Paulo, por exemplo, ele fez estágio lá com a gente. Teve época que juntava assim e tínhamos 7 estagiários lá. E o Paulo colocava para pesquisar, teve uma pauta que em várias revistas nós colocamos, que era histórias de vencedores. Então, dentre os prudentinos, aí então esse pessoal, eles iam atrás para achar histórias de vencedores. Aquele que começou lá embaixo e hoje é um grande empresário e tudo mais. Então, todos os dias o Paulo passava a pauta para eles correr atrás. Até hoje, né? Mandam mensagem para mim, tudo. E foi uma galera bacana e eles curtiam, porque com certeza saíram dali e aprenderam, né, com ele, né? Em quem você se inspira para fazer o seu trabalho, né, na vida, mas principalmente na parte profissional? Tem algum profissional da comunicação ou do impresso que você se espelha para ser essa profissional que você é hoje? Alguma revista? Isso, alguma revista? Joyce Pascovich. A Joyce, eu gosto, ela tem uma pegada bacana, eu acho que ela é justamente nessa linha, assim, do Paulo, jamais vou ser igual a Joyce, né? Mas, assim, só que ela é uma pessoa que eu gosto muito de ver as revistas dela, acompanhar. Ela é uma inspiração, assim, eu falo assim, nossa, eu queria ser uma Joyce, né? E a outra inspiração, pra mim, que fica meio, né, piegas e tal, mas assim, o Paulo é a minha inspiração. Sim. Ele é a minha inspiração. Uma revista, ela envolve, em sua essência, a sua relação com o leitor, do leitor criar aquela expectativa de receber a revista em casa, comprar na banca, envolve muito dessa conexão. E hoje as revistas, elas concorrem a essa atenção com a internet. Como vencer isso? Então, é uma coisa muito interessante. A Chique, ela é distribuída gratuitamente. Então, eu tenho vários pontos de Prudente que desde o início, então, nós deixamos em vários lugares em quantidades grandes, que as pessoas vão e pegam ela, custo zero. Porque o que é a minha pegada? É realmente que as pessoas tenham acesso à revista para que o meu cliente tenha o retorno, né? E aí, eu trabalho com assinatura, que é aquele que quer o conforto de receber lá na casa dele. Então, eu tenho um funcionário, né, um motoqueiro, que todo domingo pega lá, né, as 400 revistas e sai entregando para quem é o assinante. Mas eu sempre, assim, não era o meu foco. O meu foco é eu fazer uma distribuição boa, que ela esteja em lugares aonde ela vai ser vista. Então, você vai em consultórios, não vou falar todos, né? Mas numa maioria você vai, a Chique tá lá. E eu faço isso pessoalmente. No sábado eu faço a entrega em vários pontos, acompanho tudo isso. Então, eu tenho feedback, né? Que chega na segunda, opa, chegou a Chique, né? Ou o cliente fala, nossa, mas não recebi ainda, porque choveu, o motoqueiro não chegou, aquela coisa toda, né? E nós usamos o que sai na revista, né? Saiu a edição, a gente joga pra internet, porque isso não tem jeito, né? Se tem que Como também eu coloco a minha carinha aí na internet, né? E faço vídeo e tudo, porque não dá pra você não tá nas duas coisas, né? Não tem como, até interessante, né, você explicar isso, Jussara. Como que a Chique procura trabalhar as redes sociais? Aí é a Vanessinha que faz. Dá aquela colher de chá, faz aquele merchan pra Vanessa. Então, aí a Vanessa, ela cuida, na realidade, tudo que saiu na revista, ela coloca. Aí tem o lado, eu como comercial, então, porque quando as pessoas falam, né, se você falar revista Chique, você vai lembrar da Jussara. Então, é isso que eu falo pra você. Então, o Paulo jogava nas coisas e meio que eu tinha que ir, não sabia se ia dar certo ou não. Hoje a gente tá sem eventos, né? Não tem inauguração, né? Hoje tá tudo muito sutil, né? Tem uma inauguração, é a família, tal, porque não tá podendo por causa da pandemia. Mas antes da gente viver essa pandemia, toda semana eu tinha evento.
Toda semana era alguém inaugurando, era alguém um coquetel, né? De aniversário, de lançamento, as lojas, né? Tudo, quer dizer, era uma loucura. De repente eu me vi que ele fez assim, não, você tem que ir lá, você vai pegar um microfone, vou fazer tal, parará, o fulano vai filmar e você vai gravar vídeos. E eu, mas como assim, né? E encarei. Só que é muito assim, eu sou muito na minha, muito natural, muito Jussara pra Jussara, sabe? Eu não vou fazer aquele tipo de jornalista porque eu não sou, né? Então meu papel não é esse. O meu papel é a Jussara como ela é, como eu atendo o cliente e depois vou lá. Então eu fazia vídeos já, nós fazíamos filmagens, então o cara contratava para ir cobrir o evento dele, né, fazer a cobertura fotográfica, e eu já agregava isso, não, vamos filmar, e fazia uma entrevistinha, um bate-bola com a pessoa, tal. Era bom demais. Tô sentindo falta disso, né? E hoje na internet, a Vanessa, daí os vídeos que é da revista, não. Ela só faz mesmo que saiu lá e tal. Os vídeos aí ela faz dela, do trabalho dela. E os vídeos que eu faço, né? Então eu, de repente, pego e faço um vídeo falando alguma coisa, dando uma dica de alguma coisa. Você tem que se virar, cara. Você tem que se virar. Não é fácil. Não é fácil. E, Jussara, em todos esses anos de profissão, com toda a sua experiência, sua bagagem profissional, se você pudesse dar alguma dica, né, para as pessoas que estão começando nesse caminho, que se espelham em você e que queiram realmente trilhar o mesmo caminho que você, o que você poderia falar para elas? Você, com a sua experiência na parte comercial, do negócio, mídia, e também, dada a sua convivência ao longo de todos esses anos com o Paulo, em relação a dicas jornalísticas, como profissional de comunicação. Parte comercial, parte jornalística. Bom, na parte jornalística, a pessoa tem que estar bem informada, aquilo que eu te falei. Então ele tem que estar atento, ele tem que estar sabendo o que está acontecendo. Vamos falar como a gente trabalha com uma mídia, né? Da cidade, né? Porque a revista Chique, ela é prudente. Pensando local. Né? Então, você tem que estar atento. Você tem que estar atento o que está inaugurando, o que está abrindo, qual que é o setor que tá bom. Você vê, na pandemia, o setor de civil e construção foi um setor que ficou bom, ficou ótimo. Ele não teve uma queda, ele teve uma queda, mas ele se manteve muito bem, porque inclusive as pessoas dentro de casa, o que elas resolveram? Arrumar a casa, né? Então elas foram reformar, elas foram mudar a decoração, porque daí elas nem tinham reparado que aquela parede estava trincada, e de repente dentro de casa ela foi ver que a parede estava trincada e que precisava arrumar. Então você precisa estar muito atento, como é que está o segmento, qual que está melhor, informação, o que está acontecendo no mundo, porque, né, a gente tem um painelzinho aí e tal. Agora, a Chique, ela não leva nenhum assunto que seja pesado. Certo? Nada que é pesado, não é o nosso papel. Nosso papel da Chique é levar uma coisa bacana, o que é legal, tudo. Na pandemia, nós trabalhamos muito e faço direto a campanha Use Máscara, artigos sobre a Covid-19 com vários médicos. Então você tem que levar essa informação. Agora, você tem que estar atento ao que está acontecendo na cidade. O que está acontecendo, o que está sendo feito. E a Chique é pessoas, né? Então a gente tem essa sacada de pessoas, de áreas e não também, gente bacana, formador de opinião. Então você põe aí, porque eu preciso de Ibope, né? A revista, né? Você não vai pegar a revista para ver coisa feia, coisa chata. Não, né? Ela tem que te passar coisa boa, né? Tem que te convencer. Tem que te convencer. Agora, como tudo, né, gente? Você tem que ter disciplina. Você tem que ter amor pelo que você faz. Você tem que ter foco. Você tem que ser pé no chão. Hoje não adianta. Se você der um passo errado, entendeu? Você tem que ter a credibilidade, ter e dar credibilidade. E você tem que estar sempre, tomar muito cuidado, porque eu falo assim, você não é cheio de acertos, né? Com certeza você erra, né? Mas você tem que fazer de tudo para não errar. Porque para você consertar um erro seu, ele é muito difícil. Então o cliente, ele pode errar com você. O cliente, ele pode.
mas você tenta nunca errar com o cliente, porque uma pisada de bola que se der, você perde o seu cliente. Isso em qualquer setor. Jussara Bressanin, para fechar depois Falou desse muito, papo né? maravilhoso. Não. Vamos deixar a galera com gostinho de quero mais. Quem não conhece, para conhecer a Revista Chique. Linda, né, a Karen aí? Edição Linda de essa número... doutora Karen. Claro, edição de número 484. Então, para fechar mais este Time Hack, Jussara Bressanin, o que eu nunca, como diretora comercial de uma revista? O que eu nunca... Eu nunca vou perder a minha essência de pessoa, Jussara. Quem me conhece, eu trago essa essência há anos. Então eu nunca quero perder a minha essência. Eu jamais... E assim, é esse cuidado que eu tenho, essa ética que eu tenho... É o que eu falei pra você, os meus clientes, eu não trato eles como um número, eles são todos meus amigos. Então é todo esse cuidado que você tem que ter. Então eu falo assim, que eu gosto de gente, eu gosto do ser humano, então eu gosto de pessoa, não gosto de pessoa má, né? Mas eu gosto de pessoas. Então assim, eu nunca passaria a perna em ninguém. Eu tenho uma ética profissional, assim, 100%. Então, eu sou muito ética no que eu faço, muito ética com o meu cliente. Então, a gente tem todo o cuidado, né? Quando é o mesmo segmento, então você toma cuidado, né? Você não vai pôr o mesmo ali, um ao lado do outro. Então, você tem que ter esse cuidado. Eu chego a avisar o cliente que ele quer, eu falo, não, deixa pra você pôr em outra, porque nessa vai estar um que é muito parecido com o seu produto. Então, assim, o que eu nunca faria era perder a minha essência como ser humano, que eu sou, e eu nunca não ser ética. A ética, pra mim, assim, é uma coisa que eu acho que ela é fundamental. Se você ser honesto, né, com quem você tá mexendo, né? Perfeito. Jussara, é isso então. A gente agradece muito, tá, a sua presença aqui hoje. É muito importante pra gente realmente ter a sua presença, ter a sua fala, ser a primeira mulher do nosso programa, a primeira entrevistada. Então, muito obrigado, tá? Que responsa, hein? Olha, obrigada a vocês. Um beijo pra vocês. Sucesso, viu, queridos? Muito obrigado. Agradeço também ao meu parceiro aqui de podcast, Adriano Batista. Muito obrigado, Adriano. Obrigado, Vinícius Coimbra. Obrigado, é claro, a Ricardo Veiga. Dá um oizinho pra aquela câmera ali, Ricardo. E agradecendo, lógico, a você que acompanha o Time Hack Podcast. A gente se vê na próxima semana, não é isso, Vinícius? É isso mesmo. Se inscreva, vamos deixar claro também pro pessoal se inscrever no nosso canal. Vou deixar as redes sociais também da Jussara, da Revista Chique, todas na descrição do vídeo. E é isso. Até o próximo Time Hack. Um abraço. Tchau, tchau.